Olá, olá, boa noite. São 19 horas do dia 5 de maio. Vamos começar agora a nossa live sobre os personagens da LGPD, em que eu vou falar sobre o titular de dados, sobre os agentes de tratamento e sobre o encarregado de dados. São três figuras extremamente importantes previstas na LGPD e a nossa live vai ser sobre eles. Como eu disse, o tema da nossa live é personagens da LGPD. E o primeiro personagem que eu vou falar é o que tem menos detalhes, é o que é mais fácil de entender, que é a figura do titular de dados. A LGPD, no artigo 1º, informa que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Logo no artigo 1º, ela deixa claro quem é o titular de dados. Titular de dados é toda e qualquer pessoa natural, qualquer pessoa física é considerada titular de dados perante a LGPD. E o Regulamento Geral da Europa, no seu artigo 1º, no seu ponto 2, vem escrito: o presente regulamento defende os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas singulares, que seriam as nossas pessoas físicas, pessoas naturais, nomeadamente seu direito à proteção de dados pessoais. Então, os dois diplomas deixam muito claro que tanto a LGPD quanto a RGPD, que o objetivo principal da norma é proteger os direitos dos titulares de dados no tratamento de seus dados e que titulares de dados é toda e qualquer pessoa natural. Vencida, então, a figura do titular de dados, conforme eu disse, era a figura mais simples, que tem menos detalhes, vamos para a segunda figura, o segundo personagem que nós vamos trazer hoje, que são os agentes de tratamento. Os agentes de tratamento têm muito mais detalhes, têm muito mais informações. E a primeira que eu passo é: quem são os agentes de tratamento? Agentes de tratamento são as pessoas que fazem o tratamento de dados, são as pessoas que realizam o tratamento de dados. Conforme o artigo 5º da LGPD, no inciso 9º, ela define que agente de tratamento é o controlador e o operador, ou seja, os agentes de tratamento são representados na figura do controlador e do operador. Alguns pontos são comuns, antes de eu fazer a distinção de quem é o controlador, de quem é o operador, existem alguns pontos gerais, alguns pontos comuns a essas duas figuras, e eu vou trazer esses pontos. O primeiro ponto é que tanto o controlador como o operador, ou seja, os agentes de tratamentos, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E ainda, podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Então, uma pessoa física, um profissional liberal, pode ser um controlador ou um operador, do mesmo modo que toda e qualquer empresa também pode ser, e a administração pública, o Estado pode ser controlador ou operador. E quando a gente fala que em controlador e operador, quando a gente fala que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, tem um ponto que tem que ficar muito claro na definição de quem é quem, que é o que a gente chama de caráter institucional. A gente tem que avaliar o caráter institucional, porque a relação entre agentes de tratamento é uma relação entre instituições. A gente fala que são duas instituições atuando. De uma forma simples, seria duas, eu vou explicar depois porque não é só isso, mas seria duas pessoas jurídicas se relacionando. Por quê? Porque numa relação de subordinação, numa relação de hierarquia, como uma relação de emprego, por exemplo, ou uma relação que existe dentro de um órgão público, de uma entidade pública, em que nós temos uma hierarquia, em que nós temos funcionários, em que nós temos empregados, o funcionário ou empregado de uma entidade ou de uma empresa, ele jamais vai ser agente de tratamento. Quando um empregado, quando um funcionário atua, ele está atuando como se fosse aquele agente de tratamento que ele está representando, aquela pessoa jurídica que ele está representando. Ele é uma extensão da pessoa jurídica em que ele trabalha. Por isso que ele, o funcionário, o empregado, jamais vai ser agente de tratamento. E aí você pode me perguntar: tá, beleza, mas você falou que pessoa física também pode ser agente de tratamento. E eu, de fato, falei. E a pessoa física, ela vai ser agente de tratamento quando ela for uma instituição, quando ela for a sua própria instituição, quando ela estiver agindo em nome próprio, quando ela não estiver cumprindo determinação de nenhum ente superior, de nenhuma pessoa jurídica superior. É o caso, por exemplo, do profissional liberal, é o caso do MEI, que muito embora esteja constituído num CNPJ, é uma pessoa física que está atuando como agente de tratamento.
É o caso dos agentes cartórios, agentes notoriais, que são pessoas físicas, né? Porque no concurso de cartório, o cartório é passado por uma pessoa física. Eles não estão representando uma pessoa jurídica, eles estão atuando em nome próprio, eles são a própria instituição. Por isso que eles vão poder ser agentes de tratamento. Agora, quando a pessoa física está dentro de uma outra instituição, dentro de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, desculpa, ela não vai ser agente de tratamento. Eu vou repetir nesse ponto, mas esse ponto tem que ficar muito claro. Por quê? Porque ele é um ponto que surge muitas dúvidas. Tanto é que a NPD, na cartilha que ela fez explicando sobre agente de tratamento, ela fez questão de pontuar e de fazer essa diferença e destacar logo no início, porque é um ponto que causa dúvida, que muitas pessoas acham que o funcionário pode ser agente de tratamento e não é. Outro ponto também geral, antes de eu adentrar nas figuras do controlador e do operador de forma específica, é o caso de que cada operação de tratamento de dados que vai definir quem é quem. Isso quer dizer que uma empresa, em determinado tratamento de dados, em determinada operação de tratamento de dados, ela vai poder ser controladora, enquanto em outra relação ela vai poder ser operadora. Não é porque ela é controladora em uma situação que ela vai ser sempre controladora. Ou não é porque ela é operadora numa situação que ela vai ser sempre operadora. O que define quem é quem em cada relação é cada operação de tratamento de dados. Isso tem que ficar muito claro, que muitas vezes eu recebo caixinhas das pessoas me perguntando: mas o escritório de advocacia vai ser sempre controlador? Ou a empresa X vai ser sempre controladora? E não é sempre. É naquela situação específica, daquele tratamento de dados, ela vai ser controladora ou ela vai ser operadora. Mas isso não quer dizer que ela não possa inverter em outro tratamento de dados, ela assumir outro papel de outro agente. E mais dois pontos que eu quero antes de adentrar é que a LGPD, ela não determina, ela não exige que tenha um contrato entre controlador e operador. Não há essa exigência legal. Porém, eu, quando atuo como consultora de proteção de dados e a orientação da própria ANPD, é que exista esse contrato entre as partes, porque vocês vão ver que é uma relação entre controlador e operador, é uma relação que uma parte define os limites de atuação da outra parte. E esses limites devem ficar definidos no contrato. O contrato tem que deixar claro que parte é operadora, que parte é controladora e até cada um pode atuar por caso de ter algum problema, ter alguma responsabilização, saber o que vai ser responsabilidade de cada um. Então, é recomendação da NPD que tenha esse contrato. Os meus clientes, sempre eu recomendo também que tenham contrato, eu faço esse contrato para eles, deixando tudo bem específico, deixando tudo muito delimitado. Mas a NPD também deixa claro que numa relação, num caso concreto, na realidade, muito embora exista esse contrato e ele deve existir, se o contrato falar, por exemplo, que a empresa A é controladora e a empresa B é operadora, mas no caso prático, na realidade, a gente vê que A e B são controladoras, que não existe uma operadora naquela relação, a realidade vai sobressair sobre o contrato. A primazia da realidade sobre o contrato vai valer mais do que o contrato. Então, no caso concreto, a gente tem que analisar a realidade muito além do que está escrito no contrato. Porque se for, igual eu disse, se for uma relação entre dois controladores, aquele operador vai ser equiparado ao controlador, que é como ele está atuando. Então, vencido essas questões gerais entre os dois, eu vou entrar na figura do controlador. E o controlador, eu tô vendo que muita gente está chegando, só vou fazer um parêntese aqui no decorrer da live. Sejam muito bem-vindos. A live vai ficar gravada, as minhas lives sempre ficam gravadas. Então, quem perdeu, às vezes, o início, pode assistir depois, pegar esse início. E quem tiver dúvida no decorrer da live, pode ir mandando, que eu vou interrompendo e vou respondendo. Fiquem à vontade, não precisa esperar terminar. Não se sintam canhados, vão falando, vão comentando aqui. Então, vamos entrar na figura do controlador. E só repassando para quem chegou até agora, eu já falei do titular de dados e eu já fiz um panorama geral dos agentes de tratamentos. E vou entrar agora na figura do controlador. A figura do controlador, como o próprio nome diz, é ele quem tem o controle sobre o tratamento de dados. É ele que, entre aspas, manda o tratamento de dados. É ele que define a finalidade para a qual o tratamento de dados vai ocorrer. É ele que toma as decisões essenciais, as principais decisões a respeito do tratamento de dados. Ele não precisa realizar o tratamento de dados, mas ele precisa definir que o tratamento de dados aconteça
e definir os principais pontos para qual o tratamento de dados aconteça. Ele também não precisa tomar todas as decisões relacionadas ao tratamento de dados, mas conforme eu disse, ele tem que tomar aquelas decisões que são consideradas essenciais. E a LGPD, no artigo 5º, inciso 6, define controlador como pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. Conforme eu disse, ele pode ser ele que vai definir, né, vai tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados. E o controlador, eu já disse lá no início, quando eu falei dos agentes de tratamento nos pontos gerais, pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. O Regulamento Geral Europeu, RGPD, informa no seu artigo 4º, a linha 7, que o controlador, que lá é chamado de responsável pelo tratamento de dados, é a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Mais uma vez, é a pessoa que define, que toma as decisões principais relacionadas ao tratamento de dados. E a LGPD traz diversas obrigações do controlador, eu pontuei algumas aqui, e entre essas obrigações do controlador vai estar a elaboração do relatório de impacto do tratamento de dados, porque em algumas situações, em alguns tipos de tratamentos, ou quando a ANPD determinar, o agente de tratamento vai ter que fazer um relatório de impacto para mostrar os riscos daquele tratamento de dados. E o agente que é responsável por esse relatório de impacto é o controlador. Além disso, o controlador vai ser responsável por nomear o encarregado de dados. Nós vamos falar ainda nessa live da figura do encarregado de dados, mas nesse momento eu quero que vocês internalizem isso, que quem determina, quem define, quem nomeia o encarregado de dados é o controlador. Além disso, ele que é responsável por garantir os direitos dos titulares de dados. Então, toda vez que os titulares de dados quiserem buscar os seus direitos perante a empresa, ele deve buscar do controlador. Além disso, ele deve comunicar à ANPD sempre que ocorrer um incidente de segurança. Em alguns casos, quando apresentar riscos para os titulares de dados, ele deve comunicar aos titulares de dados também. Então, também é essa obrigação do controlador. E eu vou dar um exemplo para tornar mais fácil essa definição de controlador, mas é uma definição simples. É a empresa tomando decisões relacionadas aos tratamentos de dados que vão existir dentro dela. Tratamento de dados relacionados aos seus clientes, talvez os tratamentos de dados relacionados aos seus funcionários, todos os tratamentos de dados que a empresa toma as decisões do que vai ocorrer, ela está agindo como controladora, ela está determinando como irá ocorrer aquele tratamento de dados. Quando for a pessoa física, o controlador, a gente pensa na figura do profissional liberal, o advogado, por exemplo, o advogado determinando como que vai ser tratado os dados ali na sua atuação, quando as decisões implicam a ele vai estar agindo como controlador. Não tem ninguém mandando ele fazer nada, não tem ninguém orientando o tratamento de dados dele, ele que está tomando as decisões. E quando a gente fala da administração pública, a ANPD na cartilha que ela publicou, eu falei no início, a ANPD ela publicou e ela até fez uma nova versão. Ela tem uma cartilha que ela fala desses personagens que eu tô falando, dos agentes de tratamento e do encarregado de dados. E ela traz uma observação quando a gente fala do controlador administração pública direta. A administração pública direta é a administração pública atuando na execução de serviços típicos de Estado pelos seus entes federativos, pelo Estado, seja o município, seja a União, o Distrito Federal. Então, quando ela age através dos seus entes administrativos, nós estamos falando da administração direta. Só que na administração direta ocorre um fenômeno de organização, vou fazer relembrando os meus tempos de direito público, porque eu tenho uma especialização, minha primeira especialização que eu fiz assim que eu formei foi em direito público, então eu sabia isso tudo, agora eu estou um pouco por fora, mas relembrando e explicando de uma forma bem simples. A administração pública direta, ela se organiza através de órgãos, através de um movimento que chama desconcentração. Ela se organiza em órgãos que são entes despersonalizados, mas que atuam no dia a dia vinculado ao ente que a criou. Um exemplo que a gente tem é o ente federativo União
E um órgão da União seria a Receita Federal, seriam os ministérios ligados à União. Quando a gente pensa no Estado, o Estado é um ente federativo, um órgão seria a Procuradoria Estadual, as secretarias estaduais e a mesma coisa nos municípios. O PROCON é um órgão do município. Então, quando ela atua através desses órgãos, ela está atuando de forma desconcentrada. E aí, nesse ponto, a gente tem que observar que, obviamente, no primeiro momento, o controlador é quem? É o ente federativo. Então, quando a Receita Federal, por exemplo, atua, o controlador dessa atuação dela de tratamento de dados é a União. Porém, a Receita Federal, quando ela está agindo no exercício dos seus atos típicos, ela está fazendo o tratamento de dados, ela está decidindo o tratamento de dados, ela está agindo como um agente de tratamento de dados e ela está exercendo funções típicas de controlador, ela está agindo como se fosse um controlador. Ela toma decisões ali a respeito do tratamento de dados. Por isso, ela tem que observar as obrigações e os requisitos previstos na LGPD para o controlador. Por isso, quando a gente para pensar na situação que ocorreu agora, da portaria da Receita, eu até publiquei um vídeo no meu feed da portaria da Receita, que compartilhava dados com o SERPRO, e a ANPD instaurou um processo administrativo de fiscalização. Ela instaurou um processo administrativo de fiscalização sobre a Receita e não sobre a União. Por quê? Porque a Receita ela atua como controlador, então ela tem que responder por obrigações, cumprir os requisitos, tudo previsto na LGPD. O que a ANPD fala nessa cartilha que eu informei é que somente no caso do titular de dados querer ajuizar uma ação judicial contra, por exemplo, a Receita, no tratamento de dados que a Receita fez, que ele não concorda, ele quiser entrar na justiça, ele teria que ajuizar contra a União controladora e não como a Receita. Esse é o único parênteses que essa cartilha da NPD fala. Porém, como eu disse, os órgãos dos entes federativos na administração direta, eles cumprem funções típicas de controlador, então eles têm que responder de uma certa forma como controlador, então eles têm que nomear encarregado de dados, eles têm que responder perante a NPD, todas essas obrigações que o controlador tem, eles assumem também. E outro conceito que a ANPD trouxe nessa cartilha, mas que não veio na LGPD, a gente não tem esse conceito na LGPD, mas a gente tem na RGPD, seria o conceito de controladoria conjunta. Controladoria conjunta seria dois controladores atuando em conjunto. Uma relação de tratamento de dados, uma operação de tratamento de dados, nós teríamos dois controladores. E o artigo 26.1 da RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, fala assim, sobre controladoria conjunta. Quando dois ou mais responsáveis pelo tratamento determinem conjuntamente as finalidades e os meios desse tratamento, ambos são responsáveis conjuntos pelo tratamento. Essa é a definição de controladoria conjunta. E a NPD, nessa cartilha, ela trouxe os critérios definidos para avaliar se trata-se de fato de uma controladoria conjunta ou não. E entre os critérios, são 3 critérios. Ela informa que o primeiro é, para se ter uma controladoria conjunta, mais de um controlador com poder de decisão sobre o tratamento de dados, interesse mútuo entre os controladores sobre o mesmo tratamento, decisões comuns ou convergentes que se completem entre os controladores sobre as finalidades e os elementos essenciais do tratamento. E é necessário que todos os critérios acima estejam observados. A gente tem um exemplo de controladoria conjunta quando a gente pensa que duas empresas elas se unem para lançar um produto X e elas unem os bancos de dados que elas têm, elas avaliam ali o público que elas têm de cliente, as preferências, os gostos dos clientes que as duas têm e chegam num produto comum que vai atingir esses dois públicos. E a partir dali elas usam aquele banco de dados para fazer o marketing em cima daquele produto, direcionar como que vai ser a campanha, qual público ali daquele banco eles vão atingir. Ou seja, as duas empresas estão tomando decisões comuns e decisões essenciais sobre o tratamento de dados para chegar num objetivo comum. Eles têm uma finalidade comum, que é o lançamento desse produto. Então, nesse caso, é um caso de controladoria conjunta, porque atingiu esses requisitos, esses critérios que eu disse que a NPD falou que tem que existir para ser uma controladoria conjunta. Mais situação diferente é quando você pensa, por exemplo,
sei lá, eu e meu marido, nós temos cada um uma empresa. Eu tenho uma empresa de sapatos, que confecciona sapato, e ele de roupa. E aí, a gente, cada um, seus objetivos ali, eu quero lançar uns sapatos, ele quer lançar umas roupas. A gente junta o nosso banco de dados, nossos bancos de dados, para fazer um marketing. Mas eu fazendo marketing no meu sapato, ele fazendo marketing da roupa dele. Eu não estou interferindo no tratamento de dados dele, nem ele está interferindo no meu tratamento de dados. A gente apenas juntou os bancos de dados para ter acesso a uns dados maior. Esse não é um caso de controladoria conjunta. Não teve esse objetivo comum, não teve essa finalidade comum, não teve decisões importantes. A gente só se aproveitou de um banco de dados comum. Não é controladoria conjunta e, nesse caso, cada um vai responder pelo tratamento de dados que fez. Eu pelos que eu fiz na minha empresa, ele pelos que ele fez na empresa deles. É importante observar ainda em controladoria conjunta que a NPD informa que a responsabilidade, no caso da controladoria conjunta, será solidária entre os controladores, com exceção das hipóteses previstas no artigo 43 da LGPD, que fala, eu vou até ler o artigo 43 para vocês. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizarem o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, que embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Salvo nessas hipóteses, vai ser uma hipótese de responsabilidade solidária no caso da controladoria conjunta. Vencido o que eu queria falar sobre controlador. Quero saber se ficou claro, se alguém tem alguma dúvida. Se ficou claro, aperta o coraçãozinho para me falar que eu posso seguir. O próximo ponto que eu vou analisar é o outro agente de tratamento. A gente falou do controlador e agora nós vamos falar do operador. Enquanto o controlador é aquele que decide o tipo de tratamento que vai ocorrer, que toma as decisões importantes a respeito do tratamento de dados, que define a finalidade do tratamento de dados, o operador é aquele que age conforme foi definido pelo controlador. Seria uma hipótese, entre muitas aspas, assim, de o controlador manda e o operador obedece. E por isso que eu volto ao que eu falei lá no início da live a respeito do caráter institucional, que é aqui que a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes quando a gente fala um manda, um outro obedece, a gente pensa automaticamente na relação de hierarquia que existe numa empresa, em que um chefe manda e que o funcionário obedece. Mas eu já disse para vocês, quando a gente pensa dentro de uma instituição, dentro de uma pessoa jurídica, não existe agente de tratamento, porque o agente de tratamento vai ser a pessoa jurídica que está por fora. Ali as pessoas vão estar só trabalhando, não são agentes de tratamento, são uma extensão dessa pessoa jurídica. Então não é nesse sentido, é no sentido de uma pessoa jurídica mandar e a outra pessoa jurídica obedecer, ou uma pessoa física mandar e uma pessoa jurídica obedecer, quando essa pessoa física estiver atuando em nome próprio, de acordo com as suas decisões, e não numa relação de subordinação e hierarquia institucional. E um exemplo que eu trouxe aqui, na verdade eu vou ler primeiro o artigo que fala sobre o operador, tanto da LGPD quanto do Regulamento Geral. O artigo 5º, inciso 7º da LGPD fala que operador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ela atua em nome desse controlador. A LGPD, no artigo 4º, 8º, ela chama o operador de subcontratante e fala que é uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento dos dados, ou seja, por conta do controlador. Mais uma vez, como foi o que eu disse no controlador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou privado, não importa. É quem está agindo em nome do controlador. Um exemplo que eu trago aqui é quando você pensa numa empresa que ela quer promover uma campanha de marketing para os seus clientes e ela contrata uma empresa de marketing para executar essa campanha de marketing. Mas ela que define os clientes, essa empresa que define quais os clientes do seu banco de dados que vão ser atingidos, com qual finalidade,
ela que determina tudo ali e somente passa para a empresa de marketing para ela executar. Ou seja, ela estará agindo em nome do controlador. E aqui, só para falar do caráter institucional, a diferença existe, por exemplo, se essa empresa tivesse um setor de marketing interno e ela determinasse, sei lá, o CEO da empresa, a alta administração da empresa, determinasse que o setor de marketing fizesse essa ação, essa propaganda. Nesse caso, nós não teríamos agente de tratamento. Por quê? Tanto o CEO, a alta cúpula, a administração, quanto o setor de marketing está dentro do mesmo agente de tratamento, que nesse caso seria o controlador. Eles são extensão do controlador, então não teriam agente de tratamento. Só teria quando a empresa terceirizasse, contratasse uma outra empresa para operacionalizar, para executar esse serviço de marketing. E aqui eu trouxe, na verdade, quem define é a LGPD, eu trouxe algumas obrigações do operador. A primeira delas, e talvez seja a mais importante, é seguir as instruções do controlador. Então, o operador ele sempre tem que agir dentro dos limites definidos para o controlador. E caso ele não haja, caso ele vá além desses limites, ele é equiparado ao controlador e responde como se controlador fosse. Ele assume uma responsabilidade solidária com esse controlador. Porque, em regra, o controlador e o operador eles têm responsabilidades diferentes. E, obviamente, as responsabilidades do controlador são maiores do que do operador. Porque se é o controlador que define, se é o controlador que manda, é normal ele ter responsabilidades maiores. Porém, quando o operador atua para além dos limites que foram definidos pelo controlador, ele assume essa responsabilidade como se controlador fosse. Por isso que eu falei lá no início a importância de ter um contrato limitando, deixando claro, deixando de forma expressa quais são os limites do operador, quais são os limites de atuação desse operador para caso tenha uma responsabilidade. Além disso, o operador deve manter os registros das operações de tratamento de dados. Essa regra está prevista no artigo 37 da LGPD. E ele deve sinalizar ao controlador caso haja algum incidente de segurança. Porque lembra quando eu falei das obrigações do controlador, que é a obrigação do controlador informar tanto a ANPD quanto ao titular de dados no caso de ter um incidente de segurança? Pois então, mas caso tenha um incidente de segurança, por exemplo, na perna que já está com o operador, esse operador tem que informar o controlador e tem que informar imediatamente para que o controlador possa informar tanto a ANPD quanto o titular de dados. Então, ele tem essa obrigação de informar de forma imediata ao controlador. E, além dessa possibilidade de responsabilização solidária que eu disse que existe do operador quando ele agir além dos seus limites, ele também responde pelos atos que ele atuar por si próprio. Então, no caso, o operador, ali na relação que ele estiver fazendo, ele causar um dano a alguém, ele responderá por esse dano. Então, ele é responsabilizado pelos atos que ele age, que ele faz, que ele pratica. Vocês estão percebendo que minha voz já está indo embora, né? Mas vamos seguir. Outra figura que veio expressa nessa cartilha da NPD, que não tem uma previsão expressa legal, mas que é permitida, é a figura do suboperador. Seria o operador contratar uma outra empresa para auxiliá-lo nessa execução dos serviços que ele está prestando para o controlador. Seria no caso, por exemplo, que eu disse, a empresa controladora contrata a agência de marketing, que é operadora, e essa agência de marketing contrata uma outra empresa para disparar os e-mails relacionados àquela campanha. Ela está ali só para disparar, só está executando. Percebe que esse suboperador, que seria essa empresa que dispara os e-mails, ela não tem nenhuma relação com o controlador. A relação dela é com o operador. A relação direta é operador com suboperador. O suboperador não tem uma relação direta com o controlador. Conforme eu disse, na nossa legislação não traz a figura do suboperador, mas ela não é proibida. A própria NPD fala na cartilha que ela pode acontecer. Ela é permitida na RGPD, Regulamento Geral, ela traz essa previsão. E o Regulamento Geral informa que tem que ter autorização do controlador para o operador contratar esse suboperador. Como a nossa legislação não tem nada falando de suboperador, não tem essa exigência legal. Porém, a NPD orienta
que tenha essa previsão no contrato entre controlador e operador, que o operador possa contratar esse suboperador, para o controlador não entender, caso não tenha essa cláusula, que o operador está agindo além dos limites que ele deu. Ou seja, o contrato não fala nada dessa contratação de um suboperador, e mesmo assim o operador vai lá e contrata, ele está agindo além do limite definido pelo controlador e ele pode ter problema. Então, a NPD orienta que é uma boa prática, que deve ter essa previsão no contrato. Mas, conforme eu disse, não é uma previsão legal, porque nossa legislação ela é silente a respeito dessa questão do suboperador. Vencemos aqui o que eu tinha para falar sobre operador, com todos os dados. Um ponto que eu quero falar sobre operador e controlador, que é muito importante, que eu nem anotei aqui, mas me veio na cabeça, é que em toda e qualquer operação de tratamento de dados, sempre vai existir o controlador. Sempre vai ter a figura do controlador. Porém, nem sempre vai ter a figura do operador. Eu dei um exemplo quando eu falei de controladoria conjunta, das duas empresas que se juntam para lançar um produto. Vamos supor que as duas empresas que se juntaram para lançar esse produto, elas fizeram tudo sozinhas. Elas tinham ali dentro um setor de marketing, elas tinham o setor de contabilidade delas, ficam ali, é tudo dentro delas. Elas não precisaram contratar nenhuma empresa para auxiliar nisso. Logo, as duas são controladoras e é uma operação de dados que só tem controlador. Uma relação de tratamento de dados pode ter só um controlador. Quando a empresa faz tudo sozinha relacionado a tratamento de dados, não terceiriza nada, não manda nada para outra empresa, ela faz todo o tratamento de dados sozinha, então só o controlador existe. Então não é obrigatório ter a figura do operador. Pode ter ou pode não ter, a gente tem que analisar o caso concreto sempre. Também disse isso, que muito embora deva ter um contrato definindo, é o caso concreto que demonstra quem é quem nessa relação, mas a figura do controlador sempre vai ter que existir. E aí a gente pode ter mais de um controlador, conforme foi dito, mais de um operador no suboperador, mas pode não ter nenhum operador. Vencendo isso, cliquem aí no coraçãozinho para mostrar que estão entendendo. E se tiver pergunta, pode ir mandando. Nós vamos falar da figura do encarregado de dados, famoso DPO, que é o nome que ele tem lá fora. E eu vou começar lendo a LGPD. Tá rápido, gente, tá dando pra entender. Eu tô sentindo que hoje eu tô falando um pouco mais rápido. E, igual eu disse no início, eu tô toda entupida, nariz entupido. Então, eu tô assim, meio cansada pra falar. Mas se tiver entendendo, se não tiver entendendo, se quiser que pausa, que volta alguma coisa, pode falar. Se ninguém me para, eu vou seguindo e vou falando. Vamos falar do encarregado de dados, então. O encarregado de dados veio previsto no artigo 5º, inciso 8º da LGPD. E ela informa que encarregado de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, o encarregado de dados, ele é o canal de comunicação. É a pessoa que vai fazer a ponte de comunicação da empresa com a NPD e da empresa com o titular de dados. Toda vez que o titular de dados tiver alguma questão relacionada sobre proteção de dados, sobre o tratamento de seus dados, tiver alguma dúvida, quiser questionar algo, ele deve se direcionar ao encarregado de dados. Da mesma forma, toda vez que a NPD quiser saber de algum tratamento de dados que a empresa faz, esse questionamento é enviado ao encarregado de dados. Só que a nossa LGPD, ela foi muito simplória, né, para falar sobre o encarregado de dados. Ela somente tratou ele como canal de comunicação. Mas a RGPD, ela traz outras atribuições, outras responsabilidades do controlador. E eu selecionei algumas, elas estão previstas no artigo 38. E eu sempre oriento que as pessoas leiam o artigo 38 e 39 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que fala sobre o encarregado de dados e é muito mais completo que a nossa legislação. Mas eu trouxe algumas linhas aqui importantes para a gente perceber as funções e a importância de um encarregado de dados. Eu escolhi a linha 1, que fala que o controlador e o operador asseguram que o encarregado de proteção de dados seja envolvido de forma adequada e em tempo útil a todas as questões relacionadas com proteção de dados. Basicamente, o encarregado de dados tem que saber tudo o que acontece na empresa, todo o fluxo de dados,
tem que passar pelo encarregado de dados, ele tem que saber o que está acontecendo na empresa, porque conforme eu disse, ele é o canal de comunicação, os questionamentos vão chegar para ele. E ele só consegue responder se ele souber o que está acontecendo, a gente só consegue responder o que a gente tem acesso. Então, tanto o controlador quanto o operador tem que informar esse encarregado de dados tudo o que está acontecendo para que ele possa responder. A linha 2 fala que o controlador e o operador devem apoiar o encarregado de dados na proteção dos dados no exercício das suas funções, fornecendo-lhes recursos necessários ao desempenho dessas funções e à manutenção dos seus conhecimentos, bem como dando-lhe acesso aos dados pessoais e às operações de tratamento. Novamente, o encarregado tem que saber tudo o que acontece e tanto o operador quanto o controlador tem que dar essa informação, tem que dar esse suporte. Caso o encarregado de dados questione, eles têm que responder de forma imediata, de forma clara, para que o encarregado de dados consiga responder, seja o titular de dados ou seja a NPD. Eu trouxe também a linha 4, que fala que os titulares de dados podem contatar o encarregado de proteção de dados sobre todas as questões relacionadas com o tratamento de seus dados pessoais e com o exercício dos direitos que lhes são conferidos pelo presente regulamento. É o tal do canal de comunicação. A nossa LGPD também traz como definição que o encarregado de dados será o canal de comunicação da empresa com os titulares de dados. E aqui reforça isso, fala que os titulares de dados podem contatar a qualquer tempo o encarregado de dados e questionar sobre o tratamento de dados que ocorre com seus dados pessoais. E uma exigência que traz na LGPD é que a informação, os dados desse encarregado de dados esteja de forma clara, de forma fácil para o titular de dados ter acesso e entrar em contato com esse encarregado de dados. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler políticas de privacidade, e-mail. Sempre tem, as que estão adequadas na LGPD, tem lá o encarregado de dados, geralmente vem o nome e o e-mail deles. Então, cumprindo com esse requisito que a LGPD determina, de que tem que vir destacado para que a pessoa tenha acesso e consiga contatar esse encarregado de dados. Outra linha do RGPD que eu trouxe é a 6ª, que fala que o encarregado de proteção de dados pode exercer outras funções e atribuições. O responsável pelo tratamento ou subcontratante assegura que essas funções e atribuições não resultam no conflito de interesses. E essa era uma questão que a gente não sabia como ia ficar aqui no Brasil, porque a LGPD não fala sobre isso. Como eu disse, ela é muito simplória ao tratar do encarregado de dados, então tinha dúvidas se o encarregado de dados deveria prestar serviços exclusivos para a empresa, estar somente naquela atuação ali. E aí a cartilha da NPD, essa que eu estou falando desde o início, trouxe de forma clara que ele pode desempenhar outras funções na empresa, ele pode ser contratado, acumular funções, desde que ele tenha tempo e consiga desempenhar o seu trabalho como encarregado de dados de forma eficiente, que ele consiga atender ao titular de dados, que ele consiga atender à NPD de forma eficiente. Ele exercer mais de uma função não pode atrapalhar nesse atendimento que ele tem que prestar. Então, uma das as características principais que eu lendo tanto o RGPD quanto falando da LGPD do encarregado de dados é isso. É que ele pode ser interno ou externo da empresa, ele pode ser um funcionário da empresa, como eu disse, contratado para esse fim ou acumular uma função, ou ele pode ser uma empresa, ele pode ser externo, pode ser contratado para prestar serviço para essa empresa e ele não deve prestar serviços exclusivos para essa empresa, ele não precisa prestar serviços exclusivos nessa empresa, mesmo quando externo, desde que ele consiga cumprir com eficiência o seu serviço. Um ponto que eu sempre falo quando me questiono, não tem previsão legal, mas eu acho que por questões de ética, inclusive, é que ele jamais deve prestar serviços de encarregados para 2 concorrentes diretos, para 2 empresas concorrentes diretas. Uma vez que o encarregado tem acesso a várias informações confidenciais, informações comerciais de uma empresa. Não acho que seja ético, que seja de bom tom, ele prestar serviço para 2 empresas concorrentes, porque ele vai ter informações ali que podem conflitar. Fora isso, ele pode prestar serviço para mais de uma empresa. É uma área da LGPD boa de se trabalhar, muita gente tem interesse, muita gente estuda proteção de dados visando ser DPO, visando ser encarregado de dados, e é uma área de atuação bem interessante. Além disso, ele tem que prestar o seu serviço com autonomia, ou seja, ele tem que ter voz ativa dentro da empresa para falar, para questionar, para perguntar, tem que prestar com essa autonomia. Ele não tem que ter uma formação específica, não é exigência
que ele seja formado em nada, ele pode ter qualquer tipo de formação, mas obviamente ele tem que ter um conhecimento sobre proteção de dados, ele deve ter um conhecimento sobre segurança da informação, um conhecimento sobre direito, ele tem que estar ali por dentro e conhecer muito bem a LGPD e conhecer muito bem o fluxo de dados que acontece na empresa, é o que eu disse. Ele é responsável pelos questionamentos que vão chegar a respeito do fluxo de dados, então ele tem que conhecer detalhes daquele fluxo de dados. É importante observar que o encarregado de dados ele não é um agente de tratamento. Eu falei, quando falei do agente de tratamento, que agente de tratamento é o controlador e o operador. Esses são responsáveis pelo tratamento de dados. O encarregado de dados, ele não é responsável pelo tratamento de dados. Ele não é um agente de tratamento. Mas ele tem que saber o que está acontecendo, os tratamentos de dados, para ele responder. Ele faz essa ponte, ele é esse canal de comunicação. Outro ponto que sempre questiono, o encarregado de dados ele não é o responsável por adequar a empresa à LGPD. Ele não precisa ser o consultor que adequou a empresa LGPD, ele não tem essa responsabilidade. O ideal é que, se ele não adequou, ele caminhe junto com esse consultor entregue o programa de adequação a esse encarregado de dados, para ele ver tudo que foi feito, para ele entender todos os pontos, para ele entender tudo que está acontecendo. Eu gosto sempre, quando eu chego na empresa para trabalhar como consultora de proteção de dados, eu não sou encarregada de proteção de dados de nenhuma empresa, mas sou consultora. Eu gosto sempre, quando eu chego numa empresa, já perguntar quem vai ser o encarregado de dados. Porque eu gosto que ele seja meu braço direito ali na empresa, que ele veja tudo que eu estou fazendo, que ele entenda, que ele me questione para quê? Porque depois que eu entregar o programa de adequação, eu vou sair da empresa, eu não vou estar mais ali. Tem o período de monitoramento e depois eu abandono a empresa. E ele que vai ficar ali. Ele que vai responder as perguntas, ele que vai responder os questionamentos. Óbvio que eu fico disponível e se ele tiver alguma dúvida, ele vai poder me encontrar. Mas os direitos dos titulares, esses questionamentos dos titulares, têm um prazo muito curto. Tem coisas que são 3 dias, tem coisas que têm que ser respondidas imediatamente. Então ele não tem esse tempo para perder, para pesquisar, para saber onde está. Não, ele tem que ter resposta ali para conseguir cumprir o prazo. Então é muito importante que ele conheça todo o fluxo de dados que aconteça na empresa. E a regra é que todo e qualquer controlador tem que ter um encarregado de dados. Seja controlador pessoa física, controlador pessoa jurídica, controlador pessoa jurídica de direito público ou privado. Porém, teve a resolução número 2 de 2022 da ANPD, que trata sobre os agentes de tratamento de pequeno porte. E essa resolução, ela isentou esses agentes de tratamento de pequeno porte da necessidade de ter a figura desse encarregado de dados. Então, os agentes de tratamento de pequeno porte, conforme a ANPD, na sua resolução de número 2, não precisa ter encarregado de dados. Porém, a ANPD faz duas observações em cima disso. A primeira, que muito embora ele não tenha que ter esse encarregado de dados, esses agentes de tratamento de pequeno porte devem ter um canal de comunicação. Então, como ele vai operacionalizar esse canal de comunicação? Através de um e-mail, que às vezes chega pelo saque, que chega pelo administrador. Às vezes é um e-mail, então ele tem que colocar um e-mail ali que vai chegar para ele. Então, ele tem que ter esse canal de comunicação fácil, acessível, gratuito, para quando o titular de dados quiser exercer seus direitos, quiser questionar tudo isso que foi falado. Então, tem que ter, muito embora não tenha que ter encarregado de dados. E o segundo ponto que a NPD fala é que ter encarregado de dados, mesmo não sendo obrigatório, demonstra uma boa prática. A maioria dos meus clientes, eles são agentes de tratamento de pequeno porte. Ou então algumas são pequenas empresas e tudo, profissionais liberais eu sempre falo para eles terem uma pessoa disponível ali, ou então quando é o próprio profissional liberal, obviamente vai ser ele, ter uma pessoa disponível como encarregado de dados, para ter acesso rápido a esse e-mail, para mostrar uma boa prática para o titular de dados, mostrar que aquela empresa está de fato adequada, que aquela empresa se preocupa em garantir os direitos dele e tem esse canal de comunicação fácil. Então é uma boa prática e eu sempre recomendo. Ainda vou falar para encerrar as atividades, igual eu disse que a LGPD ela trata de uma forma muito simples do encarregado de dados, mas no artigo 41 ela fala das atividades do encarregado de dados em que consiste. É muito menos do que a LGPD fala, mas é importante observar isso e eu sempre vou sugerir a leitura, igual eu disse, do artigo 38 e 39 do Regulamento Europeu também. Então, o artigo 41 no caput fala: o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.
No parágrafo 2º fala: as atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar previdências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Observar esse inciso 3º, e fala que orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas, ele que vai seguir disseminando aquela cultura de proteção de dados que é tão importante. Ele que vai ver quando as coisas começarem a desandar, talvez as coisas começarem a voltar ao que era antes, ele que vai pegar, vai explicar, vai falar, vai disseminar essa cultura. E sempre que possível, e seja possível para a empresa, seja necessário, é ideal que esse encarregado de proteção de dados tenha um comitê auxiliando ele, pessoas que estão auxiliando em proteção de dados para ajudarem ele a fazer esse serviço. Às vezes, em empresas grandes, você pega uma pessoa de cada setor para estar ali, porque elas sabem o que está acontecendo no setor e vai passando, vai repassando para o encarregado de dados como que está a cultura, como que aquele setor está atuando com proteção de dados. Então, principalmente em empresas grandes, é ideal que tenha esse comitê. E ele pode ter até um comitê externo. Eu disse na live que eu falo das oportunidades de trabalhar com a LGPD, que empresas que já estão adequadas, que já passaram por esse processo de adequação, muitas vezes estão contratando consultorias externas para auxiliar o encarregado de dados na manutenção da adequação à LGPD. Porque vão surgindo dúvidas, a LGPD é algo dinâmico que está acontecendo o tempo todo. A gente vê que teve publicação, igual essa cartilha que eu estou comentando, foi atualizada semana passada, está acontecendo o tempo todo. Às vezes, o encarregado de dados sozinho não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, ele pode ter essa consultoria externa para auxiliá-lo, além desse comitê interno para informando o que está acontecendo nos demais setores. Então, é muito importante. E o artigo 41, que foi esse que eu li, informa ainda que trouxe, que é o último dado que eu vou trazer aqui, a questão do ter acessível as informações e os dados do encarregado de dados para que o titular de dados entre em contato com esse encarregado. Esse acesso às informações, esse questionamento tem que ser de forma facilitada, de forma gratuita, e tem que estar acessível em algum lugar. O titular tem que achar fácil quem é o encarregado de dados, para quem que ele vai encaminhar esse e-mail ou mensagem, aí depende de como a empresa vai adotar esse canal de comunicação com o encarregado de dados. Então essa foi a nossa live de hoje. Quero saber quem está aí, se conseguiu entender, se ficou claro, se tem alguma dúvida. Mandem coraçãozinho. Esses são os pontos que eu queria trazer para a live de hoje. Eu sei que foi uma live muito de Paulão, né? Muito técnica, com muita informação, mas porque são assuntos muito importantes, principalmente a questão dos agentes de tratamento e a questão do encarregado de dados. São questões que sempre surgem dúvidas de quem é, de quem pode ser. Talvez mais para frente eu destrinche isso em 2 lives, uma live para falar só de agente de tratamento e passar com mais calma, com mais detalhes. Outra live só de encarregado de dados, mas eu acho que eu consegui trazer todas as informações que são estritamente necessárias sobre esse assunto. A live vai ficar salva, conforme eu disse. Então, quem estiver assistindo a live que está gravada, que está salva, e tiver alguma dúvida, pode me mandar tanto nos comentários da live, quanto no inbox. Quem quiser rever a live e tiver alguma dúvida, também pode me mandar sempre. O meu inbox está sempre aberto. Estou sempre conversando com as pessoas por lá. Falei no início, eu tenho um grupo, né, de WhatsApp. E eu mandei um material de apoio para essa live em PDF. E modéstia à parte, eu achei que ele ficou muito bom, assim, tá bem detalhado, tá explicado. Só complementei aqui na live com exemplos, mas assim, praticamente tudo que eu falei tá lá. Então, assim, quem tiver interesse em entrar no grupo, ter acesso não só a esse material de apoio, mas todos os outros que eu disponibilizei nas outras lives e no decorrer das semanas, tá no WhatsApp, pode entrar. Fique à vontade. E é isso. Essa foi a nossa live, que a gente falou dos personagens da LGPD, que eu passei pelo titular de dados, pelos agentes de tratamento e pelos encarregados de dados. Boa noite, quero agradecer quem ficou até agora e acompanhou. E a gente se encontra na semana que vem. Um abraço!